Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mestre TV e hoje eu vou falar sobre 3 lições para você se manter motivado no seu ambiente de trabalho. Cara, é um tema bem complicado, bem difícil, mas a gente fala mais sobre ele depois da vinheta. Então, pessoal, a gente quis levantar... Errou! Então, pessoal, nós quisemos levantar esse assunto aqui para você sobre motivação no ambiente de trabalho e dividimos em 3 técnicas, ou 3 grandes lições para você se portar bem, ter um ambiente muito mais saudável. Em vários episódios a gente vem falando para vocês sobre motivação, sobre fazer mais, sobre dar o seu melhor. No último episódio eu falei para vocês sobre o livro, um dos livros que eu li, e todos os livros que eu estou fazendo review aqui para vocês, eles falam muito disso, de você ter garra, batalhar e tudo mais, e nós separamos em 3 grandes lições aqui do que a gente entende de ser o mais importante para você acrescentar na sua carreira. E o primeiro deles, começando já logo do início mesmo, é ter muita proatividade no seu ambiente de trabalho. E isso, na verdade, a proatividade é muito subjetivo, Muita gente coloca no currículo, sou proativo, ou chega no ambiente de trabalho e fala, não, eu sou bem proativo, ou seu chefe quer que você seja proativo. Como que a gente pode definir uma proatividade no ambiente de trabalho? Eu tenho a minha definição e isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. A minha definição de proatividade é um cara muito mão na massa, mas que tem iniciativa de fazer algo. Você está vendo uma situação, sei lá, você viu uma xícara caída, vou dar um exemplo. Você vai lá, você viu, você se motivou e foi lá e colocou a xícara no devido lugar. Ou pelo menos você trouxe o responsável por pegar xícaras, o especializado em pegar xícaras, e ele vai lá e pega a xícara. O ponto é você ser uma pessoa que identifica o problema, mas ao mesmo tempo não é aquela que fica esperando alguém resolver. É aquela pessoa que se prontifica a resolver, mas não é só colocar para todo mundo, se precisar de mim, eu estou à disposição, mas vou aí, vou te ajudar. É o famoso mão na massa, que a gente gosta de falar. Então, a primeira lição que eu acho importante que você tenha no seu ambiente de trabalho é você realmente encarar de verdade a proatividade. Escutou alguma coisa que você pode ajudar? Se voluntaria, não espera te chamar. Eu escutei, o André tá na dúvida ali em como fazer aqui a chamada aqui do GC, enfim, ou a imagenzinha que ele coloca para vocês. Se eu ouvir isso, eu falo, André, tá precisando de uma ajuda aí para decidir isso? É muito melhor, eu tô agradando muito mais o André, porque às vezes ele fica, eu vou tentar aqui batalhar sozinho ao invés de atrapalhar o Fábio, por exemplo. E se eu me prontifico a ajudar ele, ele vai ter um trabalho muito mais feliz, muito mais alegre. Então, a proatividade, até mesmo para cliente, Se você perguntar para o seu cliente, a gente já falou muito sobre o episódio sobre feedback, Mas perguntar para o seu cliente, eu posso te ajudar em alguma coisa nessa semana? Tem alguma coisa que você gostaria de perguntar, gostaria de colocar? Ou você, na ligação, está falando com o seu cliente, ele está, às vezes, falando entre o dono e o gestor, e é algo que você pode contribuir, você se voluntaria, vamos chamar assim, se prontifica ou tem a proatividade de ir lá e conversar e ajudar no assunto. Isso a gente define muito bem como uma coisa super positiva para você fazer no seu ambiente de trabalho e ser muito mais rico, Tá mais motivado, porque no momento que você motiva as pessoas, elas também vão te motivar, e essa é a grande lição que a gente tem que guardar. Você primeiro muda de dentro para fora e não de fora para dentro. Segundo item, também bem importante para a gente poder olhar, é o ser e pensar positivo, que está intimamente ligado aí, com a proatividade. A positividade, o ser e pensar positivo, e não somente o pensar positivo, tipo, vai dar certo, mas o que você está fazendo para dar certo? Será que você está agindo positivamente para dar certo? Então, está muito ligado realmente a você ser proativo, de fazer as ações, mas fazer ações de modo que contribuam de verdade para o seu ambiente de trabalho. Então vamos tentar ilustrar aqui. Eu sei que o Mestre TV um dia vai bater 10 mil assinantes. Eu estou pensando positivamente, mas eu estou agindo positivamente no momento que eu gravo esse vídeo, dou o meu melhor para vocês e eu dou o meu melhor para o André ou para toda a equipe aqui da Mestre, falando, isso vai realmente dar certo, estamos fazendo essas estratégias aqui, ou seja, estamos pensando positivo e agindo positivamente. Tem muita gente que acaba somente pensando no positivo, ou lê o livro de pensamento positivo, e simplesmente só leu, não chegou nem a exercitar o pensamento, mas você tem que estar muito intimamente ligado em ser, em pensar, raciocinar formas de
conseguir ser positivo no trabalho e ao mesmo tempo você tentar agir, né? Então vou dar outros exemplos. O dólar tá alto. O que você vai agir? Ah, eu acredito que o dólar vai abaixar. Então eu estou agindo de forma positiva. Cara, não é assim que as coisas funcionam, o que você está fazendo para o dólar baixar? Ou, na verdade qual é o seu problema com o dólar aumentar? Se o dólar aumenta meu custo de produção e aí eu vou ter que vender produto mais caro. Então, peraí. Então você está pensando positivamente, falando, eu tenho que abaixar o meu custo porque o dólar vai aumentar. Não é uma variável que você possa controlar. Que variáveis você pode controlar? É o seu estoque? Que tal renegociar com o seu fornecedor? São os seus funcionários que ficam mais caros porque o dólar, você contrata um cara nos Estados Unidos? Que tal procurar uma solução local? Uma solução que seja muito mais barata? Então, o ato de você fazer o pensamento positivo funcionar é tão importante quanto pensar positivo. Mas não pode ser aquela fé ou aquele modelo de eu acredito somente, né? Você tem que realmente agir e até mesmo quando a gente fala de colegas de trabalho. Então, se você está num ambiente onde você tem vários colegas de trabalho que eles acreditam que a empresa não vai para frente e que eles lá na empresa não vão para frente, se você continuar andando com eles ou se comunicando com eles ou aceitando que eles se coloquem dessa forma, você também vai começar a agir de forma negativa, você vai começar a entender que o seu trabalho também não é bom. Eu já tive caso aqui na Mestre de uma vez perguntando para uma pessoa que estava pedindo para sair, falei, por que você vai sair? Ele falou, porque eu não estou muito feliz. Aí eu perguntei, por que você não está feliz? Aí ele respondeu, porque os outros não estão felizes. Então é um caso real que a gente teve aqui na Mestre, que eu estou compartilhando com vocês, mas vocês provavelmente já tiveram algum momento assim, eu não tô feliz porque os outros não estão felizes. Eu não tô feliz com a economia brasileira porque todo mundo não tá feliz. E um outro exemplo também meu, para não ficar usando exemplo de ninguém, meu pai me ligou sexta-feira passada até e ele fica chorando as pitangas, né? Porque tá muito difícil, economia, tem que economizar. Vai economizando aí, Fábio, vai gastando menos, vai não sei o quê. Tentando empurrar que a crise tá aqui. Vai aumentar outra vez. Tá certo, aumenta mesmo, o governo tá certo, rapaz. Aumenta? Aumenta. É a cachaça vai aumentar. O quê? O mé? Eita, governozinho da... Mas ao mesmo tempo, se eu olho os números, na verdade não tem uma crise tão grande quanto no mercado dele. Então, eu não posso ter o mesmo pensamento do mercado dele para contaminar o meu ambiente de trabalho. Então, eu preciso ser positivo e foi nesse momento que eu falei para ele. Eu falei, pai, se você pensar somente de forma negativa que só vai piorar, ele vai piorar, porque sua cabeça está focada que vai piorar. Então, o que você está fazendo de forma positiva para melhorar o seu ambiente de trabalho? Ele é meio duro na queda, né? Mas ele é meio difícil de se comunicar, vamos dizer assim, cabeça dura como eu, aprendi com ele. Mas, ao mesmo tempo, você vê que dá uma travada na pessoa. A pessoa pensa um pouco, apesar de falar, eu já tenho vários anos de experiência e tal, já passei por outras crises, mas assim, o ponto é, se eu acreditar fielmente que aquilo é um problema e não agir de forma positiva, pensando positivo e agir de forma positiva, eu vou cair no mesmo caminho que ele. Que várias outras empresas estão tendo. Ou você, o seu ambiente de trabalho. Se está todo mundo sendo demitido no seu setor e você não, você pensa da seguinte forma, eu sou bom e por isso que eu estou ficando, ou eu sou o próximo. Aí que tá a grande diferença. E aí a diferença é, tá todo mundo indo embora, eu vou ser o próximo. Você já começa a pensar em sair. Às vezes o teu chefe, a tua empresa gosta do seu trabalho e ele tá privilegiando para não mandar você embora, segurando você porque ele gosta do seu trabalho e você simplesmente tá achando que já vai ser os próximos a ser mandado embora. Você começa a entregar menos, fazendo com menos qualidade, com a cabeça em outros projetos. E se você age de forma positiva, como que você vê? Procura o feedback que a gente já falou, como você pode melhorar, como você pode ser mais produtivo, você vai aprender um novo curso para trazer para a empresa, tem menos gente, então você precisa ser mais produtivo, você vai se voluntariar para fazer mais hora extra, ou fazer hora extra na faixa, ou você vai fazer alguma coisa para que a empresa veja o seu valor e que você consiga fazer com que a empresa ganhe mais para contratar mais colegas do lado. É essa cabeça que você tem que ter. Então, a mesma coisa para clientes. Se o seu cliente de link patrocinado do Facebook Ads abaixou a verba, o que você tem que pensar? Como eu posso dar mais ROI, mais resultado para aquele meu cliente com menos investimento? Então, se meu ROI antes era 5, como que eu dou um ROI 10 agora? Ele abaixou o investimento. Então agora eu tenho que ser mais preciso no investimento dele, mais calibrado para entregar com mais qualidade. Por isso que ele abaixou porque ele queria simplesmente, né? Então esse é o pensar e agir positivamente. E por último, que eu acho muito importante, então a gente está falando de proatividade, de positividade e por último, ter foco realmente em resultados, né? Ter um comprometimento com o resultado. Se você não mensurar, você não vai saber se você
você está indo bem. Então, a motivação passa muito de tangibilizar o seu momento de trabalho, né? Então, será que estou sendo produtivo? Nós falamos de feedback aqui, e o feedback é uma forma de você tangibilizar os seus resultados, de saber o que o seu gestor gosta, e você vai estar mais positivo, ou melhor, mais motivado ou menos motivado, conforme você recebe um feedback, ou seja, tangibiliza aquele momento, recebe feedback dos seus clientes e olha os números. Tenta fazer um case, né? Você está trabalhando com marketing digital como a gente, tenta fazer um case, ou seja, na profissão que você quer, que você esteja trabalhando, mas tenta montar um case, escrever por que o meu trabalho vale a pena. Por que eu deveria ganhar um aumento? Escreve simplesmente para você sentir que seu trabalho está evoluindo. O que eu aprendi nesses últimos 30 dias? Se você faz a mesma coisa nos últimos 6 meses ou um ano e você não aprendeu nenhum conhecimento, por que você deve ser um cara diferenciado na empresa? Por que a empresa deve manter você lá? Ou até mesmo você como dono da empresa. Você tem que tangibilizar o resultado para os seus clientes, mostrar para ele por que tá bom. Às vezes a gente se depara com leads, né? Pessoas que estão interessadas no nosso serviço, ligando aqui na MESP falando com o time comercial que tem empresa que nem entrega relatório. No final de um mês não entrega um relatório falando do seu trabalho. Como que você visualiza isso? Se você não entrega um relatório, como é que você prova que o seu trabalho deu certo? Como que você olha para dentro e fala, eu estou dando resultado? Então os números provam, a tangibilização prova muito e isso faz bem para a sua motivação. Então muitas das vezes você não tangibilizou e aí você não consegue saber onde está a sua barra, se eu estou bem, se eu estou mal ou se eu estou mediano. Então isso é parte sua e parte da empresa, responsabilidade dos dois lados, ou parte sua e parte do seu cliente. Ambos têm responsabilidade de olhar, mas sempre de dentro para fora. Primeiro eu mudo em mim, para depois eu mudar o lado de fora. Então, como que eu tangibilizo o meu trabalho, o trabalho do André? Primeira métrica do André lá, número de inscritos no canal. Segunda métrica, número de comentários. Terceira métrica, número de views. Quarto item que ele poderia colocar, poxa, comentários positivos, ao invés de simplesmente comentários. Outra coisa, elogio das pessoas que estão trabalhando com ele. Ele poderia fazer um relatório, pega cada um dos printzinhos, né, que as pessoas mandam, né, através do Skype, através do Slack, mandam para ele, parabéns, hein, André, ficou muito legal a edição e tal. Recorta isso, guarda ali num PowerPoint para ele. Eu, por exemplo, eu tenho uma caixa dentro do meu e-mail, né, um label lá, onde eu guardo todos os e-mails positivos que eu tenho. Isso aí eu aprendi lá com o Conrado Adolfo, no último encontro que a gente teve. Ele falou, eu tenho a minha caixa da felicidade, o meu são os e-mails positivos, que são todas as pessoas que elogiam quando eu mando um e-mail para elas e elas estão satisfeitas. Acrescentou algo que elas respondem naturalmente. Fábio, muito obrigado por enviar esse e-mail com essa informação. Ou ainda, às vezes, né, pessoas onde eu mandei um e-book falou, nossa, esse e-book fortaleceu bastante, o webinar que eu já gravei para vocês, olha, ajudou bastante para mim, mudou a minha empresa, ou gente que depois de 6 meses manda o feedback pra gente do nosso curso de SEO falando, olha, aquele curso mudou a minha vida, hoje a minha empresa é muito mais saudável, vende muito mais por causa disso. Então eu guardo isso para mim, eu tangibilizo isso de alguma forma, porque se simplesmente eu agradeço e arquivo, em algum momento que eu estiver meio chateado, eu não vou lembrar das coisas boas que eu fiz. Então isso é para isso que serve também o foco em resultados. Além de você estar vendo acontecer, você consegue ter aquilo tangibilizado em algum momento que você precisa avaliar como eu fui, como eu trabalhei. Então, depois de um mês desse exercício, olha, o que eu evoluí durante 30 dias. No mês seguinte, você olha o que você evoluiu, mas compara com o mês anterior. Depois você faz isso para o primeiro trimestre. Depois você compara trimestre versus trimestre. E aí você vai sentir que você está evoluindo ou não. E você pode notar, poxa, às vezes o meu lugar não é aqui. Às vezes o seu lugar é aqui, mas você não está movendo de verdade. E aí é a questão de senso crítico, que é outra história. Mas nós falamos então, principalmente das 3 lições aí. O primeiro, proatividade. É muito importante que você tenha proatividade no seu trabalho, tanto com você mesmo, melhorar você profissionalmente, fazer cursos novos, estudar mais, né? Inclusive esse negócio de estudo, a gente precisa até gravar um episódio só sobre isso, né? De como estudar mais, porque hoje em dia as pessoas acham que o conhecimento cai do céu, né? Você espera que a empresa vai te dar tudo de mão beijada, ou você, empresa, espera que o cliente vai te dar de mão beijada, você continua fazendo aquele mesmo serviço que você fazia 10 anos atrás. Você tem que se aperfeiçoar. Isso a gente vai trazer. Se você gostou do tema, comenta lá embaixo, fala eu quero, né, Ricota? Grava aí pra gente. O segundo item, nós falamos do positivismo, de você pensar
e agir de forma positiva é fundamental para a sua motivação. E por último, né, ter uma forma de excelência, ser focado em resultado, mensurar, tangibilizar tudo o que você faz para você poder olhar de verdade e avaliar se seu resultado tá bom ou não tá bom. Então, essas foram as 3 grandes lições aí para você se manter motivado no seu ambiente de trabalho e motivar e contagiar os seus colegas. Porque como eu disse para vocês, primeiro você muda dentro de você para depois você mudar do lado de fora. Se você estiver muito mais motivado, as pessoas do seu lado vão estar muito mais motivadas também, tá? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, dá um joinha aqui embaixo, né? Acho que fica aqui no vídeo. Dá um joinha aí pra gente, colabora bastante. Deixa seu comentário, suas impressões. Se você tiver alguma técnica, alguma ideia de como se manter mais motivado, compartilha aqui nos comentários. Isso sempre agrega. Se alguém tem algum livro, né, de motivação, de positivismo, quiser deixar nos comentários, manda aí. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Não esqueçam de assinar o canal, porque toda vez que sai um novo vídeo, né, o André publica o nosso vídeo lá, vai chegar direto no seu celular ou você vai receber um alerta no seu YouTube para você poder conferir em primeira mão todos os nossos vídeos, nossos pensamentos aqui para vocês. Então, de coração, espero que eu tenha acrescentado para vocês nesses minutos que vocês ficaram, porque esse momento com que eu estou falando para vocês é um momento também para mim de autorreflexão e ver como eu posso me motivar mais no meu trabalho, fazer do meu trabalho melhor e dar o meu melhor em cada um dos dias. Te vejo no próximo episódio. Um abraço. Na história de hoje, o esqueleto estava procurando um atalho, um caminho rápido para riquezas e poder. Talvez vocês conheçam gente assim, sempre à procura de um caminho rápido para chegar na frente de todo mundo. Mas não funciona dessa maneira. As pessoas que têm sucesso são aquelas que trabalham pelo que querem. Por isso, não se enganem com aqueles que dizem que conhecem o jeito rápido. Há sempre dente de coelho. Não se deixe enganar. A maneira certa é a melhor maneira. Até mais tarde, minha gente.